E se Jesus passasse perto de você e não parasse? E se a salvação estivesse a poucos metros, mas você não fosse visto? E se o céu ouvisse tantos gritos e ignorasse o seu? Bartimeu era só mais um rosto perdido na poeira de Jericó, uma cidade estratégica às portas do Jordão, cheia de vida e contrastes. Cego, esquecido, à margem da estrada. Mas naquele dia, ele gritou, um som tão alto que o burburinho da multidão não conseguiu sufocá-lo. E Jesus parou. A multidão ordenava silêncio. O mundo sussurrava, você não importa. Mas o céu declarou, tragam-no até mim. Porque Jesus parou por Bartimeu. O que havia naquele homem sem nome, sem visão, sem prestígio, que fez o Rei da Glória hesitar em sua caminhada? Se você já se sentiu invisível, indigno, exausto de pedir e ser ignorado, esta história é um espelho para sua alma. Porque Bartimeu não ganhou apenas a luz nos olhos, ele foi visto, ouvido, escolhido, e talvez hoje seja você quem precisa erguer a voz e ver Jesus parar. Por você, Jesus deixava Jericó, uma cidade vibrante às margens do Jordão, em sua última passagem antes da cruz. O ar estava carregado de expectativa, a multidão o cercava e os discípulos lutavam para acompanhá-lo entre o barulho e a confusão. Mas à beira da estrada, um homem cego captava cada som, cada passo. Bartimeu, sem visão, sem título, sem posses, mas com uma sede ardente por esperança. De repente, ele ergueu a voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um grito rasgado, nascido da dor, que não se ensina em templos, mas se forja na alma ferida. A multidão reagiu. Fica quieto, cego. Você incomoda. Não é sua vez. Mas Bartimeu insistiu, mais alto, como quem sabe. Se ele passar e eu me calar, perco minha chance. Quantas vezes você silenciou seu anseio por medo do julgamento? Quantas vezes aceitou a invisibilidade como fardo? Mas Deus inclina os ouvidos aos que ousam clamar, mesmo quando o mundo desdenha. Se esta narrativa está tocando seu coração, inscreva-se agora no canal A Palavra Revelada. Ao se inscrever, receba semanalmente mensagens que fortalecem sua fé, trazem paz à sua alma e o conectam ao plano que Deus traçou para você. E então, Jesus parou. No meio da multidão agitada, no ápice da jornada rumo à cruz, o Salvador do mundo interrompeu seus passos por um cego à margem. Sinta o peso desse momento. O destino da humanidade estava diante dele, mas um grito solitário o deteve. Chamem-no, ordenou com voz serena, e num instante a cena mudou. Os que antes mandavam Bartimeu calar agora exclamavam, ânimo, levanta-te, ele te chama, como está em Marcos capítulo 10, versículo 49. A multidão, que o ignorava, tornou-se ponte para o milagre. Bartimeu se levantou num salto, deixando o manto para trás. Aquele pano era seu escudo, sua identidade, sua sobrevivência na poeira. Mas ele o abandonou sem hesitar. Porque a fé verdadeira arrisca tudo para alcançar Jesus. E você? Que peso você carrega com medo de soltar? Que parte de si precisa deixar para responder ao chamado? Jesus ainda para por quem clama com o coração. Mas ele não vem até você. Ele te chama e espera que você se levante para encontrá-lo. Bartimeu estava diante de Jesus. O encontro que parecia um sonho distante se realizou. Mas antes que o milagre florescesse, Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Conforme Marcos capítulo 10, versículo 51. Ele sabia da cegueira de Bartimeu. Todos sabiam. Ainda assim, fez a pergunta. Por quê? Porque Deus não força mudanças. Ele convida a alma a se abrir e espera que você declare seu desejo, com clareza, com fé, com verdade. Senhor, que eu veja, respondeu Bartimeu, sem rodeios, sem artifícios, apenas o grito puro de quem conhecia sua necessidade. Talvez essa seja a pergunta que o céu te faz hoje.
O que você quer que eu faça por você? Você tem coragem de expor sua vulnerabilidade? A cura começa quando a fé abraça a honestidade. Quando você larga a máscara e confessa: Jesus, eu preciso de luz. Luz para ver o propósito. Luz para encontrar a saída. Luz para enxergar a graça. A resposta de Bartimeu foi a chave. Simples, direta, poderosa. E você pode responder agora. Porque o mesmo Jesus está à sua frente esperando. Então Jesus falou: Vai, a tua fé te salvou. Marcos capítulo 10, versículo 52. Não houve toque, não houve lama nos olhos, como em outros milagres. Apenas uma palavra do Verbo que criou o mundo. E naquele instante, a escuridão se dissolveu em luz. Os olhos de Bartimeu se abriram, mas algo muito maior se revelou. A graça de Deus. Jesus não apenas curou, ele salvou. Porque o milagre foi além da visão física. Foi um novo nascimento. E o que Bartimeu fez? Não correu para casa nem buscou aplausos. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Isso vai além de gratidão. É transformação. Quem encontra Cristo de verdade não retorna à antiga vida. Começa a caminhar com Ele. Você busca apenas alívio ou anseia pela presença do Salvador? O maior presente de Bartimeu não foi ver o mundo, mas seguir o Autor da luz. E você, está pronto para largar o passado e trilhar o caminho estreito com Jesus? Porque a cura é o começo de uma jornada. Depois que seus olhos se abriram, o mundo se transformou. Cores, formas, rostos, tudo era novo e deslumbrante. Mas o primeiro olhar de Bartimeu encontrou o rosto de Jesus. Pense nisso. O primeiro vislumbre dele foi o Filho de Deus. Quem começa a enxergar Cristo nunca mais tropeça nas sombras. Ele não pediu ouro, fama ou distrações. Simplesmente seguiu o Mestre. E aqui está o milagre mais profundo. Bartimeu não foi curado só nos olhos. Sua alma foi restaurada. Sua identidade renasceu. Seu destino mudou. Muitas vezes queremos as bênçãos, mas esquecemos o propósito maior. Bartimeu entendeu. Ver o mundo é pouco diante de ver a verdade. E ele não voltou à beira da estrada, porque a luz de Cristo ilumina um novo caminho. Você já contemplou Jesus de verdade? Já deixou que ele cure não só suas dores, mas suas cicatrizes ocultas? Hoje pode ser o dia de largar o manto e decidir: eu seguirei esse Salvador. Bartimeu começou o dia como cego e mendigo à margem da vida. Terminou como discípulo caminhando com Jesus, porque quando o Rei da Glória para por você, tudo se renova. Mas essa não é só a história de Bartimeu, é o reflexo de quem ousou clamar quando o mundo mandava calar, de quem crê quando tudo desaba, de quem se levanta quando o céu sussurra seu nome. Por que Jesus parou por ele? Porque Bartimeu era mais que um cego, era uma alma faminta, um coração aberto, uma fé que rompeu o ruído e tocou o coração do Messias. E hoje, Jesus está passando, sim, neste exato momento. Talvez, como em Jericó, ele espere ouvir seu clamor vindo do fundo da alma. Você vai se calar ou vai erguer a voz? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se esta palavra tocou você, comente amém. Compartilhe com quem precisa saber. Deus ouve, Deus para, Deus transforma. Se deseja entregar sua vida a Jesus, diga com fé: eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. E não se esqueça, inscreva-se no canal A Palavra Revelada. Toda semana, uma mensagem que acende sua fé, renova seu espírito e lembra que Deus ainda faz milagres. Você faz parte desse chamado. Que o Senhor te veja, te ouça e pare por você hoje. E que, como Bartimeu, você nunca mais viva à beira do caminho. Amém.